Fala, Samurai, beleza? Então agora a gente vai criar o nosso controller de contatos. Então, ó, contacts controller.js, beleza? E a gente precisa corrigir aqui, só antes da gente começar, uma migration que eu fiz errado, beleza? E o que eu fiz errado nessa migration? Eu coloquei a tabela como nome de singular. Olha só que cagada que eu fiz, beleza? Então a gente precisa vir aqui corrigir, ok? Lembrando que eu tô infringindo o próprio conselho que eu já comentei, que migration a gente não conserta desse jeito, tá bom? Mas eu prometo que vai ser só aqui da aula, ok? Então você precisa corrigir o nome do arquivo e corrigir o nome da tabela, senão as coisas não vão funcionar. Beleza? Aqui no modelo você não precisa corrigir nada, que já está funcionando perfeitamente e infelizmente eu só descobri tarde. Por isso, depois que você fazer essa correção aqui, que é uma má prática, aliás, tá bom? Você vai vir aqui nas tabelas e você vai clicar então aqui no Drop Cascade, ok? Vai infelizmente ter que dropar as coisas aqui, Drop Cascade e o Drop Cascade, beleza? Aqui nos tipos também, Drop Cascade e rodar aqui yarn sequelize db migrate. Depois que você rodar, o banco de dados vai começar zerado, beleza? Então, primeiro, desculpe aí pela inconveniência, mas por bem aqui do nosso projeto, a gente teve que fazer esse pequeno ajuste, senão ele não ia funcionar, a gente ia ter alguns erros. Mas vamos embora lá, senão a gente ficar aqui também só se lamentando, não vamos sair do lugar. Então, vamos lá, criar nossa classe. Class contacts controller, beleza? Esse é o nome da classe e basicamente agora ela vai ter que ter todos os métodos do nosso projeto, ok? A gente só vai exportar aqui, export default contacts controller, ok? Então basicamente ela vai ser muito parecida com os customers. Então o que eu vou fazer? Inclusive ela tem até basicamente os mesmos campos, então eu vou vir aqui, cara, e vou ser cara de pau. Vou copiar e colar, tá bom? Quem nunca, né? Vamos lá. Então vamos adaptar aqui, vamos ver o que a gente precisa adaptar. Então os filtros que eu quero ter é name, e-mail e status, os created e os updated e o sort também. Page limit é o mesmo, não muda nada. Aqui eu vou importar, fazer os imports aqui que eu preciso. Ok? O IUP, ele está reclamando aqui que ele não está sendo usado ainda. Tá bom. Então vamos lá. Então, mesmo processo. If name, where, com I like. If, name, e-mail, com I like também. Status, mesma coisa, beleza? Created after, updated before, updated after, os sorts, beleza? Aqui começa a atualização ou a mudança, que eu vou colocar aqui, ó, contact, afinal a gente está buscando em cima de contatos. E aqui o que você pode fazer? Você pode escolher colocar aqui como a inclusão o customer, beleza? Customer, e daí a gente pode colocar ID e status, ok? Só que uma das coisas que a gente precisa fazer, que foi o caso que a gente colocou aqui, que é uma pequena adaptação que a gente precisa resolver, que é o seguinte, se a gente pegar aqui um customer, dá um send aqui, ele não consegue conectar no servidor. Ele, nesse caso aqui, ele está vazio. Ele está vazio. Mas o que a gente precisa fazer aqui? Quando a gente está trabalhando com include, basicamente ele está fazendo um inner join. Quer ver? Se eu chegar aqui, customers, beleza? Aqui, ó. Ele está fazendo um join. Então, quando eu coloco include, o que ele fala? Cara, vai lá na tabela de contacts e faz um join para mim. Tanto que ele está fazendo isso daqui, ó. Customer, as customers, blá blá blá, left join, beleza? Então, quando eu não coloco esse atributo aqui, ó, required true, o que acontece? Quando eu rodo o required true, significa que ele vai fazer então o inner join, que precisa existir. É óbvio que precisa existir, porque é uma foreign key, é uma chave estrangeira que eu tenho aqui do customer. Um contato não pode existir sem uma chave estrangeira indicando para mim quem é o nosso cliente,
beleza? Mas eu acabei colocando isso daqui só por, enfim, por precaução, tá bom? Então só esse detalhe aqui, quando você quer que seja um inner join, o que você faz? Você dá o required. Felipe, eu não sei o que é inner join, cara, eu tô viajando. Dominando o banco de dados é o curso que você precisa fazer, beleza? Order, limit e offset, tudo tranquilo. Agora, o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa fazer o show, o método show. Aqui a gente vai colocar o contact, beleza? E ele vai fazer o find by pk, ok? Só que antes, o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense na rota, porque se a gente for voltar aqui e pegar o contato, normalmente, como é que você pegaria o contato? Você colocaria assim, ó, localhost 3000, ou o endereço que você quiser colocar lá, contacts, não era isso? Beleza? Só que eu te pergunto, é o contato de quem? De qual empresa? Porque os contatos, eles pertencem a alguém. Então, se você simplesmente lançar lá os contatos, não é legal. Você precisa fazer o que a gente chama de rota alinhada, que é você colocar aqui, ó, customers /1, que seria é a empresa, o customers, e todos os contatos dessa empresa aqui, dos customers, tá bom? Então, por isso, a gente vai trabalhar, não vai trabalhar somente com o find PK do contato. A gente vai trabalhar com find PK dos customers, beleza? Só que para você entender melhor, eu vou vir aqui nas minhas rotas e eu vou montar as rotas dos contatos. Aqui eu vou colocar customers, beleza? E aqui a gente vai montar a rota dos contatos. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou construir a rota aqui, barra customer ID barra contacts, beleza? Aqui tudo que for ID vai se virar customer ID e todo mundo vai ganhar um contacts, aqui vai ganhar um ID, aqui o post customers, mesma coisa, barra contacts, aqui customers, contacts ID e contacts ID, tá bom? Aqui ele não responde mais, o controller não responde mais pelos customers, então a gente precisa importar aqui os contacts. E aqui eu vou... Opa! Vou substituir, tá bom? Então fica uma rota alinhada, que daí eu preciso primeiro saber quem é o customer que eu quero, beleza? Para depois pegar os contatos deles, tá bom? Então, logo aqui na sequência, na listagem, beleza? O que eu preciso fazer? Eu preciso, na listagem dos contatos, o primeiro where que eu preciso fazer, que é esse daqui, é assim, ó, customer ID igual rec.parança.customer ID, tá bom? Esse é o primeiro select que eu preciso fazer, porque se eu não fizer esse select aqui, o que vai acontecer? Ele vai pegar para mim todos os contatos, sem considerar o contato, que seria esse contato do Customer ID. Vamos ver o que ele resolveu aqui. Ele está falando que a minha rota ele está com problemas técnicos, cara. Vamos ver aqui. Que eu vou comentar só. Vamos comentar só as rotas aqui. Beleza? Eu vou comentar o get, que eu sei que existe. E o que ele está reclamando aqui. Ele está falando que precisa ter aqui o contacts index. Contacts controller. Já sei. Voltou aqui, ó. Export default. New contacts controller. Foi. Beleza? Vamos voltar aqui. Agora ele está dando erro porque os outros métodos ainda não existem. Então, se a gente voltar aqui, tem um async show. Então, o que ele precisa fazer? Como a gente tem agora o Customer ID,
beleza? Que daí ele pega e já foi ajustado aqui nesse where, ou seja, ele vai passar o Customer ID, então ele precisa ter a situação do Customer ID aqui na chave de where. Aqui também, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um find. Só que o find PK, ele permite fazer esse... na verdade, isso daí que a gente quer fazer pode ser feito de duas formas. Primeiro com o find PK, find by PK, beleza? Você passa aqui o que você quer, que seria o ID, e você passaria assim, ó, opção aqui, include o model que você quer. Só que para ter esse model, eu preciso carregar, beleza? Esse model aqui. Então, a forma que eu achei interessante, até que a gente pode testar, é dessa forma aqui. Include customer. Vamos lá. A nossa tabela ela está vazia. A gente vai voltar agora e a gente vai criar alguns registros aqui. Então a gente vai voltar aqui. Opa! O customer a gente não precisa. Já temos uma rota que a gente vai colocar aqui o nome e-mail. Ele criou ID1, então o contato agora, a gente vai vir aqui, contatos. Name. Fontoura. Que o Customer ID seria o 1 e o status eu acho que ele já está indo automático. Não, não está indo automático, cara. Deixa eu só ver no Insônia, é o ID 1 mesmo. Beleza, foi. Então se eu voltar aqui no Contact Show, eu preciso ver o cara que é o 1. Ele deu 404, beleza? Por que ele deu 404? Vamos olhar aqui. Qual o ID que ele criou? 1. Não, desculpa, 2. Beleza? Então, o que acontece? Agora a gente vai experimentar fazer isso daqui, ó. Por exemplo, colocar 2. Então não existe a empresa 2, o customer 2 com contato 2. Beleza? Só que você percebe que, independente desse registro que a gente passa, a gente sempre consegue recuperar a informação que a gente quer aqui. Beleza? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa vir aqui e utilizar uma opção do SQLite que é chamada de Find One. E o Find One a gente pode colocar o where, beleza? Então a gente vai vir aqui, comentar esse carinha, porque ele funciona bem quando eu só preciso do ID, mas quando eu preciso do where ele não funciona muito bem. Const contact igual await contact ponto find one. Eu vou montar agora então o find one, que vai ser basicamente o where, que seria o customer ID hack params customer ID, e aqui eu vou colocar quem? O ID hack params.id, ok? Então com isso o que ele vai fazer? Ele vai fazer um where em cima do customer ID também. E daí se eu voltar aqui no Insônia e rodar isso daqui, ele bate 404, tá bom? Então se eu colocar aqui 1, ele vai bater o cara correto. Só que aqui ainda, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar o include. Porque daí ele pode colocar o customer aqui, tá bom? Daí fica a seu encargo colocar. Então, o que eu penso, beleza? Se você quiser colocar aqui o customer. Eu penso o seguinte, que vale a pena se você quiser deixar mais informação. Eu não gosto de colocar, porque eu penso assim, se eu já estou chamando aqui, é porque eu já sei quem é o customer. Então, eu normalmente não coloco, tá bom? Então, ele retorna desse jeito aqui mesmo, beleza? E ainda se você
dar um select aqui, você vai perceber que ele está aparecendo dois parâmetros, né? Que são parâmetros que está vindo do BD por conta dessa associação aqui que eu tenho de contatos, beleza? Por conta dessa associação. Então é legal tirar eles e a gente vai tirar assim. Attributes. Exclude. Customer ID. Customer ID. Beleza? Então daí, com isso, o show tá pronto. Agora vamos para o próximo componente, quer dizer, o próximo método, que é o método create, ok? O método create, ele é bem parecido com o anterior. Tem até os mesmos métodos e tudo mais. Por isso a gente vai utilizar ele como base, ok? Então, create, schema. Coincidentemente, a gente tem os mesmos campos, name, e-mail, status. A gente vai fazer a validação aqui, fez a validação. Agora a gente vai colocar aqui contact, beleza? Só tem uma diferença, que agora no momento que eu for fazer o create, o que eu preciso fazer? Eu preciso forçar quem é o meu Customer ID, beleza? Porque aqui, no momento que ele criar, eu não estou recebendo quem que é o ID da empresa, do Customer que ele está trabalhando. Então, por isso a gente vai fazer uma concatenação aqui, utilizando o operador REST, que é Customer ID igual a hack params customer ID, beleza? Então dessa forma o que eu faço? Eu acrescento, eu pego a gente faz o operador REST, né? Tudo que vem no request body eu acrescento, concateno junto com isso daqui. Então ele vai vir em customer ID, mas tudo que vier aqui no próprio request body, beleza? Então a gente vamos ver se a gente finalmente vai criar um contato. Então a gente vai vir aqui, create, e eu quero criar então um contato, já tem F Fonturas Souza, por exemplo. Felipe Souza. Ele deu 404 porque a rota não estava definida ainda. E aqui ele criou mais um contato com ID 3, beleza? Vou investigar no BD. Então mesmo esquema aqui, deixa eu só... Só ajustar. Aqui nesse caso ele não tem como, mas vamos voltar aqui, vamos ver no BD. Então se a gente vier aqui agora nos contatos, a gente atualizar, a gente vai ver agora esse carinha aqui, beleza? Então vamos lá, vamos continuar, vamos agora fazer o método update. Se a gente vier então aqui, o update, muito parecido também. Ele tem name, e-mail e status. Aqui ele faz a validação e aqui eu coloco contact, beleza? Só que aqui também a mesma coisa. A gente precisa utilizar o find one, porque se a gente utilizar só o find pk, vai cair naquele problema que a gente já comentou. Aqui eu vou colocar contact, beleza? E agora eu vou colocar aqui find one e aqui eu vou colocar a cláusula where o ID Customer ID. E aqui ainda a gente precisa fazer o mesmo processo que a exclusão. Depois a gente pode ver por que ele está incluindo isso daqui, tá bom? Mas por hora a gente vai fazer dessa forma, que é a forma mais rápida agora que a gente pode conseguir fazer aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar, vai dar um find one, ok? E daí se o contato existir, ele passa por aqui, não passa retornando 404 e eu simplesmente dou um request body aqui. Deixa eu voltar aqui nas rotas. Routes,
A gente já vai descomentar os dois, ele vai dar um erro e a gente já cria o destroy. Mesmo processo. Aliás, vou até pegar daqui. Então o que ele faz? Procura com o find one, baseando aqui também no customer ID e no ID. Isso aqui não precisa disso, porque ele não vai expor nada. Faço meu where, se eu encontrei o contato, eu simplesmente destruo, beleza? Então é isso que a gente precisava dar uma analisada aqui, ok? No Context Controller. E agora a gente vai para o controller de usuários, beleza? A gente vai fazer esse mesmo processo que a gente tem aqui, que a gente fez, que é a parte dos contatos com os customers para os usuários, beleza? Eu também já incluí, aliás, desde a parte 1, o esquema do Insomnia, beleza? Então, esse mesmo esquema do Insomnia, você também vai ter, é só fazer a importação, beleza? Então é isso, muito obrigado, até a próxima.